Hare Krishna, boa noite. Então você pergunta, né? O que o que é endurecer o coração? Quais são os benefícios e cuidados de ter um coração duro e como endurecer o coração? Bom, na realidade, o Bhakti ele deseja amolecer o coração, né? Essa é a característica do Bhakti. Então, ou seja, ninguém quer ter o coração duro. Mas, ao mesmo tempo, para praticar Bhakti, você não pode ter o coração muito mole. Ou seja, você não pode ser muito sentimentalista, porque o sentimentalismo e o fanatismo são duas coisas que vão atrapalhar o Bhakti. Porque no fanatismo você tem a tendência a querer derrotar, né, o outro lado, outra pessoa, isso é o fanatismo, né? Ou seja, é sinal de quem tem fé fraca, como a Shrada. Então, no início, né, sou canista, ou seja, no início o canista, essa fé fraca vai levar a um fanatismo, a querer convencer a outra pessoa que o que você acredita é melhor, é superior, né? Já no sentimentalismo você vai o quê? Você vai aceitar tudo, né? Esse é o problema do sentimentalismo, do coração muito mole. Você aceita tudo, você qualquer proposta, isso não leva a uma prática muito forte, ou seja, é difícil uma pessoa que aceita tudo avançar na consciência de Cristo, né? Porque ela não consegue realmente dizer não, né? O sentimentalismo leva a pessoa a sempre dizer sim, sempre ceder, né, aos caprichos de outras pessoas. Isso está muito relacionado com a satsanga, né? Satsanga Tyaga, né? Evaishnavacharya. Strisanga caçado Krishna Bhaktara, ou seja, esse verso que fala que realmente a má associação, né, ou seja, está associado com pessoas que são estão muito conectadas a esses aspectos, né, sensualistas, estão muito apegados a desfrutar dos sentidos, né, então, e também essas pessoas que são adversas a Krishna. Então, aí cria uma má associação, a satsanga. A satsanga significa que você está apegado, né, a essas pessoas. Isso é muito, muito ruim, prejudicial. Essa satsanga vai ser prejudicial ao serviço devocional. Isso é sinal de uma pessoa que tem um coração muito mole, assim, né? Então, o que é endurecer o coração? Endurecer o coração é você, na medida do possível, praticar um pouco de vairagya, renúncia. Isso aí é a maneira que a gente endurece o coração. Claro, isso, como a gente já disse, né, não é não é algo que a gente... Não é o objetivo do Bhakti, né? O Bhakti é justamente o contrário. O Bhakti ele vai gerar a renúncia, né? Vasudeva Bhagavati Bhakti Yoga Prayojitaha Janati Yashu Vairagya Gyanachat Ahaitukam. Ou seja, a prática do Bhakti ele vai gerar uma renúncia e conhecimento naturalmente. Mas no início, sim, é importante você ter um pouco de renúncia, né? Você entender que o mundo material é um grande problema, que você não precisa ficar muito apegado ao mundo material. Se você está muito apegado ao mundo material, você não vai conseguir praticar o Bhakti, né? Então, endurecer o coração seria mais ou menos isso. Seria você desenvolver um pouco de renúncia, e essa renúncia ela vai... no início do serviço devocional que você vai ter essa renúncia, né? Então, tem pessoas que já têm isso de outras vidas até, mas elas precisam direcionar essa renúncia, né? Se não direciona a renúncia, também não vai dar certo. Então, como dá esse exemplo que é dado, né? Quando o carro estraga, né? Estragou a bateria, então você pede alguém para ajudar a empurrar o carro, e aí vem dois caras lá, começa a empurrar o carro, e depois que o carro já pega, você vai embora, você dá tchau para os caras. Então esses dois caras representam que o guiana, o conhecimento, e a renúncia, ou seja, que você precisa sim um pouquinho de conhecimento e renúncia no início, né?
mas depois você já tem que abandonar isso, né? Então a ideia no Bhakti não é ter o coração duro, né? Não, o Bhakti justamente ele é muito, o devoto é muito sentimentalista, assim, ele é muito sentimental, não sentimentalista, sentimental, ou seja, ele tem muitos sentimentos, ele tem as emoções, né? Isso é um devoto que está relacionado ao um devoto que pratica o Bhakti, né? Tem essa tendência, né, a se derreter, né, sempre, né, com todos esses aspectos da devoção, né? Então o coração ele tende a ficar mais mole, assim, mais assim, suave, na medida que você vai praticando, né? Claro, quando você alcança Bhava significa ter uma associação com Krishna direta, né? Então o Bhava já é diferente, né? Aí você tem isso de uma maneira... Aí o coração derrete mesmo, assim, ele derrete literalmente, né? Mas a gente não tem que se preocupar muito em endurecer o coração, não é essa a ideia. Quando a gente fala que é um coração duro, o que é um coração duro? É um coração que realmente está cheio de anartas, ou seja, tem inveja, tem luxúria, tem cobiça, tem ira. Então tudo isso é a dureza do coração. Se o coração se ele está muito duro, o que vai acontecer? Você não vai conseguir, né, praticar a vida espiritual como você esperava, né? Então, coração duro demais. Então, por exemplo, é como você querer plantar uma semente num solo, né, muito duro, né, num solo muito árido, né? Não vai nascer. Você tem que afofar a terra, né? Tem que arar a terra, tem que molhar a terra, aí você vai semear a semente vai nascer, né? Isso é mais ou menos isso que a gente precisa. A gente precisa amolecer o coração. Então, quando a gente fala amolecer o coração, significa isso, significa tirar esses elementos que não são muito adequados para a prática do Bhakti, né? Que, inclusive, o Bhakti você pode praticar com esses elementos também, não tem problema nenhum, né? Você vai praticar, por quê? Porque o Bhakti ele é muito misericordioso e o Bhakti ele não está aí como escolhendo, né, quem vai poder praticar Bhakti. Não é como um Gyana, Ashtanga, né, Dhyana, que realmente acaba tendo um selecionamento, né? Você vai selecionar quem vai poder praticar o Bhakti, quem vai poder, né, quem vai poder praticar esses processos, né? Por exemplo, você tem que fazer Jama Niyama, que são essas purificações internas, externas. Você tem que ter um bom comportamento, não pode mentir, tem que ser celibatário. Então, tudo isso são práticas de yogas assim, que exigem algo de você, né? Que você não pode ter amigos, que você tem que estar isolado. Isso é Gyana, né? Gyana, isso é como Vairagya, renúncia, Ashtanga. Então, na realidade, o Bhakti ele não está relacionado a isso. O Bhakti ele vai além disso. De forma muito misericordiosa, o Bhakti ele você começa a prática do Bhakti, né, de onde você estiver, ou seja, com contaminações, com desejos. Então o coração está duro sim, porque ele não consegue aí como experimentar, né, algo muito elevado, né? Mas você está praticando, você começou a trabalhar o coração. O Bhakti ele é assim, ele é muito poderoso, muito misericordioso, né? Então, quando a gente tem o coração muito duro, né, vai ser mais difícil, vai demorar muito mais, né? Por exemplo, quando a gente vê o caso de Shukadeva Goswami, né? Shukadeva Goswami, o que aconteceu com ele? Ele era um Atmarama, era uma pessoa completamente liberada, assim, né? Ele não tinha nenhuma atração pelo mundo material, né? Então o coração dele já estava puro, de certa maneira. Então quando ele ouviu os versos de Madh Bhagavata, ele avançou muito rapidamente, né? Por quê? Já tinha o coração puro, né? Quando a gente vê alguns exemplos assim, até no Javadharma, né? Tem os personagens do Javadharma, né, que eles encontraram os devotos, né, e eles eram guianes, né, eles tinham assim, muito conhecimento, haviam praticado muito, né, todos os processos da religião.
E com isso, quando encontraram os devotos, já tiveram um conhecimento, né, do Bhakti, tiveram foram impulsionados, né, para o Bhakti, e rapidamente eles avançaram. Então a gente pode perguntar, por que isso não está acontecendo com a gente, né? A gente está aí praticando e a gente está demorando ainda para receber, né, essa misericórdia que eles receberam. É porque o nosso coração está muito duro ainda, o coração está muito impuro, muito sujo. Então primeiro a gente tem que limpar o coração, né? Chitodarpana Marjanam. Você limpa o coração primeiro, e depois que você limpa o coração, ou seja, na medida que você vai limpando o coração, você vai obter mais resultados, né? Então, o coração duro, que não consegue, né, enxergar o seu bem último, né, o coração duro que só quer, né, desfrutar dos objetos dos sentidos, o coração duro que não consegue realmente absorver, né, os ensinamentos do Bhakti Yoga, ele tem que ser amaciado, ele tem que ser amolecido, né, aos poucos, né? Isso é com o canto do Santo Nome. O Santo Nome, o Namaprabhu, ele vai amaciando o coração, ele vai tornando o coração mais puro, e com isso as informações do Bhakti elas vão penetrar mais profundamente. Isso não quer dizer que você não seja capaz de praticar o Bhakti, como a gente disse, você pode praticar com o coração aí impuro, com o coração cheio de durezas, de asperezas, né? Não tem problema, o Bhakti você vai conseguir praticar. Agora, claro, se o coração tivesse puro, seria muito mais fácil essa ideia. Então a gente tem que, a gente não tem que endurecer o coração. Mas aí, na sua pergunta, quando você fala de endurecer o coração, eu entendo. Você tem que ser mais, não ser tão sentimentalista. Esse é o fato. Isso sim, para praticar o Bhakti, você não tem que ser tão sentimentalista ao ponto de ceder, né, à influência de outras pessoas, ao ponto de estar associado com pessoas que não são devotas, se apegar a essas pessoas, que a associação Sangha, né? Sangha significa apego. Então você fica muito apegado a essas pessoas e às vezes você também aceita certos convites, certas propostas indecentes, assim, que a gente pode falar dessa maneira, e você se desvia do caminho. Por quê? Porque o coração, ele não é duro. Não é duro no sentido do quê? É que ele não tem convicções, né? A fé é fraca ainda. E se a fé é fraca, se você não tem convicções, você acaba cedendo, né, a essas propostas, que a gente fala de propostas indecentes, né? Então, o sentimentalismo ele vai sempre ser muito prejudicial na consciência, na prática do Bhakti, como eu falei, como o fanatismo também. Esses dois são duas né, vias que realmente vão nos atrapalhar muito, né? Porque em uma você tenta derrotar as pessoas, você tenta atacar as pessoas, porque a sua fé é fraca, e na outra você tenta, você cede, está sempre cedendo as propostas, né? Então, realmente, nesse sentido, o coração ele tem que ficar um pouco mais duro. Sim, o coração tem que ficar um pouco mais duro. Você tem que saber dizer não, né? Então, você vai dizer não quando? Quando você percebe, né, que a sua vida espiritual está sendo prejudicada. Então, você vai dizer não. Não quero. Isso eu não posso fazer isso. Então é como, se o coração é muito mole, ele nunca vai conseguir se situar nesse princípio, né, de anukulyasha sankalpaha pratikulyasha varjana, ou seja, aceitar o que é favorável, rejeitar o que é desfavorável. Ele vai estar sempre cedendo, sempre ele vai sempre, ou seja, nós vamos sempre deixar para depois, não vamos realmente ter uma convicção firme que é isso que deve ser feito, né? Mas isso não quer dizer que a gente tem que ter o coração duro, não é isso não. O coração, ele tem que, o coração do Bhakti o Bhakti é muito madúria, né? O Bhakti é muito doce, né? Por isso que, ou seja, é como essa característica do Bhakti, né? A doçura, né? Ou seja, a suavidade, ele está sempre querendo, ele sempre aceita, ele sempre abarca, né? Ele sempre dá misericórdia. Isso é o Bhakti, né? O Bhakti realmente é um aspecto assim, muito, muito especial, quando nós conseguimos aceitar isso do coração mesmo, né?
Agora, ao mesmo tempo, né, o Bhakti ele tem essa característica, né, que ele precisa ser nutrido, né, com associação. E você precisa evitar a má associação. Então aí, nesse caso, né, a gente tem que realmente entender a dureza do coração, nesse sentido, né, que você tem que estar sempre também como eu falei no início, você tem que rejeitar um pouco o mundo material, você tem que ter um pouco de renúncia e um pouco de conhecimento também. Então isso deixa o seu coração assim mais duro no sentido que para você praticar, não que você se torne um Gyani, um Ashtanga, um Tyagi, que realmente tem um coração duríssimo, que está assim rejeitando tudo, está negando tudo. Não, isso não é esse o ponto, né? Então eu acho que é por aí. Ou seja, o coração ele tem que estar num ponto onde você pode praticar o Bhakti, né, sem sentimentalismo, e ao mesmo tempo você pode ajudar as pessoas sem fanatismo. Agora,